3 segundos para você refletir sobre esse assunto. Professor, mas eu quero refletir sobre esse assunto, eu não concentrei em direito. Lê de novo para mim, professor, fazendo um favor. Rapaz, você sabe que aqui, professor, é do coração. Vou ler de novo para vocês. Aqui, gente, estudo de qualidade. Aqui não tem enrolação não, bicho. Aqui você vai ficar competitivo. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida na Constituição como indicativa de possibilidade de imposição da obrigação de pagar por parte de um ente público que detém a competência para fazê-lo. Essa questão está errada. Professor, eu não consegui encontrar os erros. Primeiro erro. Constituição. Não é Constituição. É definida em lei. Por que, professor? Prestem atenção. A Constituição não cria nenhum tributo. A Constituição somente faz a previsão. Quem cria são as leis. Aí você vai ter que saber qual o momento que você usa o tal da lei complementar e qual que você usa da lei ordinária. Então, primeiro erro, o fato gerador da obrigação principal é a situação definida na lei como indicativa da possibilidade de imposição de obrigação de pagar. Essa oposição de pagar é o que? Principal. Até aqui está ok agora porque eu consertei. Mas continuando. Por parte do ente público que detém a competência para fazê-lo. Gente, quem vai pagar não é o ente público. Quem vai pagar é o sujeito passivo. Então, essa questão foi dada para vocês. Nessa questão tinham 2 erros para você. Qualquer um dos erros invalidava. Normalmente, as questões da ESAF, principalmente, tem o quê? Apenas um erro. É uma chance. Ou você enxergou esse erro ou você levou pau. Nessa aqui, o examinador foi muito bacana com o candidato. Colocou 2 erros. Papo reto, depois de uma aula dessa, cara, você tem como errar uma questão dessa? Não tem. B. A autoridade administrativa poderá considerar como ocorrido o fato gerador, se existente os seus efeitos, tornando-se de situação jurídica, desde o momento que se verifica as circunstâncias materiais necessárias que produzam os efeitos normalmente que lhes são próprios. Professor, brincadeira, rapaz. Olha aqui. Qual é o momento da ocorrência do fato gerador? 2 momentos. 2 momentos. O primeiro momento, a situação de fato. A situação de fato vai ter ocorrência de quê? De material, matéria, não é isso? Fatos materiais, concretos. Situação jurídica, uma relação jurídica com o fato gerador. Nessa questão B, o cara mandou aqui situação jurídica. Circunstâncias materiais, então está errada. Professor, se eu troco esse cara aqui por situação de fato. De fato, ok, materiais, perfeito. Necessárias a que produzem efeitos que normalmente eles são próprios. Estaria corretamente certa. Professor, mas eu estou aprendendo, graças a Deus. C. O fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei complementar que impõe em prática ou abstenção de ato que ainda que obrigatoriamente esse se configure como obrigação principal. 2 erros. Primeiro, definida em lei complementar. Não são todas lei complementar. Aqui correto seria lei, se você seguir o texto seco. Outra relação pior, que originariamente esse se configura como obrigação principal. Ele não é obrigação principal, ele é uma obrigação acessória, porque a obrigação principal é a de pagar tributos. Professor, e a obrigação, aquela história da obrigação acessória que é transformada em obrigação principal? Aquela história é pelo descumprimento de sua ação, de sua obrigação acessória. Só que aí vai ter o nome de penalidade pecuniária. Penalidade pecuniária.
Nós estudamos isso, então a letra C está errada. Letra D. A autoridade administrativa deverá considerar como ocorrido o fato gerador existente os seus efeitos, tratando de situação de fato, desde o momento que esteja definitivamente constituída nos termos da legislação de regência. Está errada, gente. Situação de fato. Se tem situação de fato, tem situação de jurídica. O erro está na palavra fato. Aqui deveria ser jurídica. Situação jurídica desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos da legislação de regência. Exatamente, aí estaria correta. Então a letra D está errada. Letra E. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Professor, antes de ler eu já sabia que a letra E era a correta. Mas por que, meu filho? Professor, são 5 alternativas, só uma é correta. A está errada, a B está errada, a C está errada, a D está errada, sobrou só a E. Ah, é assim, é. Você está certo, mas tem outros motivos. Por que a letra E está correta, gente? Porque é um Ctrl+C, um Ctrl+V do artiguinho 116, parágrafo único. O artiguinho 116, parágrafo único, pode anotar, ele é importante. É o que? A regra da anti-elisão que foi criado pela emenda, pela Lei Complementar 104 de 2001, cara. Cai, despenca. Vocês perceberam que nessa questão, os 5 itens a ISAF usou como referência o Ctrl+C e o Ctrl+V do texto seco da lei, que é a Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional? A dica é essa, cara, manda ver. Professor, eu não quero saber de direito tributário, só quero acertar os pontinhos e passar no concurso. Então, meu filho, ó, livro de pé, de cama, de cabeceira, perdão. Você está até estudando, cara. Então a letra E é o gabarito. Porque é o Ctrl+C e um Ctrl+V do parágrafo único do artiguinho 116, que trata do quê? Da regra anti-elisão. Lembrando que nós estudamos aqui o quê? A regra anti-elisão. Aliás, o que é elisão? O que é evasão? E o que é elusão? São 3 coisas diferentes que pode cair na prova de vocês. Já que eu Ctrl+C, nosso estudo aqui de qualidade, não tem enrolação, eu quero fixar, o tempo é nosso, cara. Aqui é para estudar, para acertar, para gabaritar. Eu quero que você estude com antecedência. Então, olha aqui, o que diz o artiguinho, parágrafo único? Importante, isso pode cair na prova. A autoridade administrativa poderá desconsiderar os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Foi incluído pela Lei Complementar 104 de 2001. Aí. Regra anti-elisão fiscal. 4ª questão. A situação definida em lei, desde que necessária para o nascimento da obrigação tributária principal, é o fato gerador. Cara, isso aqui é top demais, cara. Vou ler de novo para vocês verem, cara. Ó, se vocês conseguirem fazer isso aqui, mas acertar o gabarito e perguntar, não, isso aqui está certo ou errado por esse motivo, eu estou satisfeito, cara, porque essa aqui é uma questão top. Tem pegadinha no meio aí. A situação definida em lei. A situação definida em lei é a hipótese de incidência, desde que necessária para o nascimento da. A hipótese de incidência é necessária para o nascimento do quê? Do fato gerador. Então aqui, no lugar de obrigação tributária, tinha que estar o FG, que é o fato gerador.
principal é o seu fato gerador. Então essa questão está errada. Mas professor, o cara é do mal, Professor, mas onde que está o referencial teórico? Está aqui, cara. Ó, artiguinho 114 do Código Tributário Nacional, meu. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei necessária e suficiente à sua ocorrência. Essa situação definida é o quê? É a hipótese de incidência. Papo reto, prof? Papo reto, está aqui. Quinta questão. O sujeito passivo da obrigação tributária principal, em regra, é aquela pessoa que realiza seu fato gerador. Quem que é a pessoa? Gente, quem são as pessoas? Pessoa ativa é o fisco, que vai ter o ativo para receber o direito, né? E o passivo é o pagador, é o povo, é você. Então, o sujeito passivo da obrigação tributária principal é o quê? Pagamento do dinheiro. Em regra, é aquela pessoa que realiza seu fato gerador? Exatamente, regra geral, quem realiza o fato gerador é o quê? É o responsável pelo pagamento. Professor, e a história do responsável? Nós temos o contribuinte e o responsável. Gente, o responsável vai ser definido em lei desde que o sujeito tenha alguma vinculação com o fato gerador. Mas regra é o cara que fez o quê? Aliás, regra é a pessoa que realiza o seu fato gerador. Nós sabemos que o contribuinte que realiza o seu fato gerador. Pronto. Sexta questão. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Parou. Certo ou errada? Sim. O cara tem 2 aninhos de idade, teve fato gerador. Ele vai pagar tributos? Claro, só que ele não é responsável pelos seus atos, então o seu tutor, ou seu curador, aliás, o responsável legal por ele vai pagar em nome dele, mas ele vai pagar. Então aqui está certo, certinha. Inclusive esse cara aqui é Ctrl+C e Ctrl+V. Porém, assim como esta, aquela também pode sujeitar-se a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis. Não, aí está errado, gente. Olha só. Assim como esta medida, né? Aquela também pode sujeitar-se a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais. Tá, então, o quê? Aí ele tentou o quê? Ele tentou confundir o aluno. Tá certo? Ó, eu excluí o exercício 6 e o 7 passou a ser o 6. Então, voltando aqui, tá? Próxima questão. Chama-se sujeito ativo da obrigação tributária a pessoa jurídica de direito público dotada de competência para exigir seu cumprimento. Sujeito ativo. Nós temos o sujeito ativo e o passivo. Ativo é o fisco, ok? Da obrigação tributária. Pessoa jurídica, ok? É jurídica de direito público ou privado? Público, correto. E essa pessoa jurídica de direito público é dotada de competência para exigir o seu cumprimento. Então, é o sujeito ativo da obrigação tributária. Mais do que certa, corretíssima questão. 7. Assina a alternativa correta. A. A obrigação tributária nasce com o lançamento. A obrigação tributária nasce com o lançamento? Aí, cara. Eu comecei a aula fazendo a linha do tempo. Você entendeu, fixou, você não erra. A obrigação tributária nasce com um fato gerador. Então está errado essa letra A, porque a obrigação tributária nasce com um fato gerador. O erro está na palavra lançamento. Se você troca a palavra lançamento por fato gerador, ela se torna correta. B. A aplicação de multa pelo atraso do pagamento do tributo é a única forma de obrigação tributária acessória que a lei pode prever. Claro que não é a única. Por exemplo, imposto de renda pessoa física, você é obrigado a declarar imposto de renda pessoa física até o dia 30 de abril.
você não declarou, você não fez a obrigação tributária acessória de declarar, de fazer a sua declaração, você descumpriu. Então não é uma palavra única que a lei pode prever. Existem muito mais obrigações tributárias acessórias. C, então está errada. C. Segundo o Código Tributário Nacional, a renda obtida com a prática de crime de contrabando não pode ser tributada. Professor, eu aplico aqui aquele princípio do tributo não tem cheiro? Exatamente. Tributo não. Dinheiro não tem cheiro? O fisco vai falar, cara, não importa a sua atividade e a origem desse dinheiro, você teve acréscimo patrimonial, o tributo vai agir sobre o patrimônio, sobre a situação financeira. Ocorreu fato gerador, independe se é situação legal ou ilegal, ele vai ter que e vai constituir o crédito tributário. Então a letra C está errada porque está aqui a palavra não pode ser tributada. Se eu retiro essa palavra não, ela se torna correta. D. O fato gerador é a situação definida em lei, necessária e suficiente para que se considere surgida a obrigação tributária. Ctrl C e Ctrl V. Alternativa super correta. O fato gerador é a situação definida como necessária e suficiente para que se considere surgida a obrigação. E a hipótese de incidência é o fato de vida que gera, diante do que dispõe a lei tributária, o dever de pagar o tributo. Errada. Porque a hipótese de incidência não é o que a vida gera. A hipótese de incidência é um quê? É uma situação abstrata, não real de vida. Professor, se eu coloco o fato gerador, aí ela estaria correta. Pessoal, tá aqui, cara. Olha quantas questões que são Ctrl-C, Ctrl-V. Essa aqui também é Ctrl-C, Ctrl-V. Todas elas, maioria delas. Papo reto, quer ficar competitivo, cara, vai ter que decorar o Código Tributário Nacional. Agora, papo reto, cara, sem rodeios. É muito mais fácil você memorizar uma lei extensa quando você entende com conhecimento. Então, você entendeu a aula, você criou o juízo de valor, vai agora afinar o seu machado. Vá diretamente para o Código Tributário, fica muito mais fácil, porque dali sairão as suas questões. E você começa a ficar competitivo quando você começa a entender a cabeça do examinador e começa a estudar como o cara faz as suas questões. 8. Salvo disposição em lei em contrário, considere-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos tratando-se de situação jurídica, desde o momento que se verificam as circunstâncias materiais necessárias a que produza os seus efeitos que normalmente lhes são próprios. Jurídicas não são circunstâncias materiais, então o erro está aqui na palavra jurídica. Está errada. Deveria ser de fato. Nós sabemos que tem a situação de fato e a situação jurídica. Olha só, artigo 116. Salvo disposição em lei em contrário, considere-se ocorrido o fato gerador existente e seus efeitos. Inciso 1. Tratando de situação de fato, desde o momento em que se verifica as circunstâncias materiais necessárias a que produzem os efeitos, que normalmente eles são próprios. Está aqui. E 2. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que seja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável. Está aí. Ctrl C e Ctrl V, só que ele trocou a palavrinha fato pela palavrinha jurídica, assim invalidando a questão. Próxima questão. Número 9. Outro exemplo de Ctrl-C e Ctrl-V. A autoridade administrativa poderá desconsiderar os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Professor, papo reto, eu lembro desse cara em algum lugar. Ah, é? Aonde? Na aula do senhor. Pô, para, brincadeira, cara. Isso aqui é papo sério, cara. Lógico que foi na minha aula. Tudo bem, onde você viu esse cara aí? Ah, professor,
lembrei, professor, tem uma memória fotográfica. E como você usa até bastante o quadro, eu consegui memorizar. Esse cara aqui, ele está no artiguinho 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Ok, você está certo. Tem alguma coisa diferente do parágrafo único do artiguinho 116 do Código Tributário? Não. Professor, então isso aqui é aquela questão Ctrl+C e Ctrl+V? É. Se ela é um Ctrl+C e um Ctrl+V, ela está correta. Gente, questão de auditor fiscal. Muita gente olha esse concurso aqui e se arrepia. Se arrepia, cara. Mas não, calma, cara. Estudar você tem que ter um planejamento, uma orientação, principalmente agora que os concursos públicos cada vez mais estão mais competitivos. Estou mostrando para você que é possível. Eu sei que não é fácil, porque estudar é difícil, é chato, cara. Estudar é difícil, é chato, sei disso. Mas é possível. Se você quer mudar de vida, se você tem determinação, cara, disciplina, cara. É difícil no começo. Disciplina, estudar todo dia, ter meta de estudo, orientação, você vai chegar lá. Professor, nunca estudei direito tributário, tá aqui, cara. Assistiu minha aula, você aprendeu alguma coisa? Fixou, você levou algum conteúdo para a sua vida real? Levei. Então é possível. Última questão da aula, número 10. Salvo disposição em lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade do pagamento de tributos podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a sujeição passiva, desde que o novo sujeito passivo comunique a existência do convencionado à repartição fazendária competente antes de ocorrer o fato da correspondente obrigação tributária. Referencial teórico dessa questão. Artiguinho 123 do Código Tributário Nacional. O que diz o artiguinho 123, professor? O que significa convenções particulares? Convenções particulares é um acordo entre as partes, entre os particulares. O fisco não está aí, não faz parte. Então o cara lá faz um acordo particular de não pagar tributo. Pode? Não. O erro está na palavra aqui, podem ser opostas. Não podem ser opostas. Então, o erro está na palavra podem. Então, ela está errada essa questão. Errada. Nossa, professor, que aulão reassinada. Rapaz, isso aqui é só uma das várias aulas top para vocês. Chegamos ao fim dessa super aula. E eu quero fazer, um encerramento de uma imagem que eu tirei lá do Facebook. 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita. Mas tu não será atingido. Leve isso para o concurso, gente. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não será atingido. Salmos 91, 7. É porque você está sob a proteção de Deus. Encerramento de praxe. Gente, aqui é o meu Facebook pessoal. Lembrando que toda sexta-feira o professor fica online no bate-papo do Facebook, das 15 horas, horário de Brasília, até 18 horas, 17h30, horário de Brasília, claro. Para quê? Para a gente ter um contato, para a gente se aproximar um pouco mais. Isso é praxe, já faz algum tempo que a gente faz isso. Legal, gente? E só lembrando para vocês que agora as nossas aulas dos nossos alunos matriculados podem ser acessadas. Pode fazer todo o seu curso do RLC Concursos aonde? Smartphones, tablets, iPads, ou seja, essa tecnologia toda aí. Legal, gente? Então, um forte abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Paulix tirou esse seu...